Olá, galera! Na aula de hoje irei falar sobre os vírus. Aqui tem alguns tipos de vírus e suas estruturas. Temos alguns que são passados sexualmente, como papilomavírus e o HIV. Temos adenovírus, a influenza. A influenza é passado diretamente para o trato respiratório. Temos o vírus da hepatite B, normalmente está presente, ele é passado direto pela água ou por algum vegetal mal lavado. Rotavírus, normalmente a gente se encontra ele no ar, ele é passado mais em períodos quentes, e ele está presente no intestino, no sistema gastrointestinal, provocando diarreias, outros problemas. Temos também o vírus da raiva, normalmente se encontra em animais domésticos, como gato, cachorro. Temos o vírus ebola, a gente passava mais pelo contato. Teve uma epidemia na África durante um período. Temos o bacteriófago, ele é um vírus que infecta bactérias. O vírus da herpes simples. Aqui temos as estruturas dos vírus, as estruturas de alguns. Vocês podem perceber que normalmente eles têm dentro o seu material genético, tá? Que nem a célula tem um material genético, na bactéria eu vou passar mais para vocês. Eles têm um material genético presente dentro, e em volta dele, protegendo ele, normalmente temos cápsula, que é composta por capsídeos. Em alguns temos lipídios, proteínas, essas estruturas a mais. No caso do bacteriófago, vocês podem encontrar que ele tem algumas fibras caudais e a cabeça. Normalmente é isso, as macromoléculas, temos lipídios, proteínas e glicoproteínas. Também estão presentes enzimas, como no HIV, o vírus da AIDS. Vocês podem perceber que o vírus, eles têm algumas estruturas, através de proteínas, lipídios, que protegem o seu material genético. Ao contrário das células procariontes das bactérias, as células vegetais e animais, que eles têm uma célula, praticamente eles possuem a célula. Já o vírus não, é apenas material genético e proteínas e lipídios. Então, o vírus ele não é considerado um ser vivo. E para que ele possa se reproduzir, passar seu material para frente, ele necessita de uma célula. Por isso que o vírus, tirando nenhuma exceção, todos têm vida parasitária. Ele necessita de uma célula para poder passar o seu material genético para frente, para poder se reproduzir, gerar novos indivíduos, tanto clones com o mesmo material genético ou a interação entre eles. Perdão, uma mutação, pode ocorrer uma mutação entre eles que pode modificar esse material genético deles. Aqui temos exemplos de uma infecção, a infecção e reprodução de um bacteriófago sobre uma bactéria. Primeiro ocorre a adesão ou absorção. O vírus se fixa a uma bactéria. Em seguida, ele somente entra o DNA, que é injetado pelo vírus diretamente na bactéria. Ele injeta esse material genético na bactéria. Depois, há o controle do metabolismo dele, a união do DNA do vírus ao da bactéria. O DNA viral assume o comando, ocorrendo a duplicação do DNA viral, sucessivas vezes, a custo de substâncias da bactéria. Então, ele utiliza a célula, ele parasita a célula da bactéria, usa todos os nutrientes,
tudo que ele tem, todas as estruturas da bactéria, do parasita, para poder se reproduzir. Depois desse processo, a montagem de novos vírus, ocorreu a reprodução dentro da célula da bactéria. Ribossomos bacterianos efetuam a síntese de proteínas virais. Vocês vão aprender mais em frente a síntese de proteína. Como eu tinha passado para vocês, é aquela cápsula, aquela estrutura que recobre o material genético do vírus. Agrupamento da proteína do material genético virais, formando novos vírus. A gente passar um pouquinho sobre pandemia, endemia e epidemia. Qual a diferença entre eles? A epidemia, ela afeta indivíduos de uma população durante um período determinado, com mais casos do que o esperado. Acontece porque os medicamentos deixam de fazer efeito ou a população não está vacinada. Requer atenção do governo e da iniciativa privada, assim como a colaboração internacional para conter a propagação. Já a endemia, a doença que contagia regularmente, não em determinado período como a epidemia, regularmente. Indivíduos de regiões, só que regiões menores, não uma grande população, tem um alcance menor do que uma epidemia, tá? Por surgirem em zonas menores, os tratamentos costumam ser menos complicados, porque os especialistas já estão preparados. São tratadas internamente por autoridades locais, as probabilidades de que se transforme em uma epidemia são baixas. Já a pandemia, que estamos passando hoje, acontece quando a epidemia se expande geograficamente a nível continental, antes que a epidemia só afeta indivíduos de uma população durante um período com mais casos do que esperado. A pandemia não. Ela se expande geograficamente não em determinada população. É em nível continental, é no mundo inteiro. São doenças novas que podem até parecer ter uma cura no começo. O tratamento costuma ser encontrado após estudos intensos dos infectados, cita de atenção do país, portador, colaboração internacional e ajuda de potenciais para a criação de vacinas. Tá? Aqui, visão geral das infecções virais. Temos os que afetam o sistema nervoso, encefalite, meningite. Temos aqui o nome de alguns vírus, por exemplo, o vírus JC, o sarampo. O mais conhecido que eu vou falar para vocês é o sarampo. Ele afeta a meninge. O resfriado comum, ele afeta o sistema respiratório. Temos aqui o vírus para a influenza. Os que afetam infecções oculares, temos, por exemplo, o vírus da herpes simples, o adenovírus, vamos ver, o gengivoestomatite. Ele é a herpes simples do tipo 1, o que pode ocasionar na tireoide. Temos paratite, vírus da cachumba, a pneumonia. Normalmente essa pneumonia é provocada por vírus da influenza tipo A e B, vírus para influenza, o vírus sincial respiratório, o adenovírus e o coronavírus SARS. O que pode prejudicar a mielite é o poliovírus, o HTLV1. Os gastrointestinais temos o mais famoso, o retavírus, que dá virose, se chama de virose. O coronavírus também prejudica o sistema gastrointestinal. Temos que prejudica o pâncreas, pancreatite, o vírus Coxsackie-B. Voltamos aqui, temos aqueles que alteram a faringe também, que prejudica a faringe. Temos o adenovírus,
um dos mais famosos. Vírus também Epstein-Barr, os citomegalóviros. Temos aqueles que atacam o sistema cardiovascular, vírus Coxsackie-B, que nem o mesmo que ataca o pâncreas. Temos também o que ataca o fígado, a hepatite, vírus da hepatite, tipo A, B, C, D e E. E infecções na pele. Temos, por exemplo, os mais famosos, a varíola, que já tivemos uma pandemia dele na Europa. E foi através desse vírus teve o extermínio dos nativos da América, qual os espanhóis entregavam as roupas, cobertores para eles. Como eles não tinham sistema imune para essa varíola, por esse vírus, eles acabavam contraindo e morrendo. Teve muito extermínio na época na América com a varíola, vindo dos colonizadores. As infecções da pele, como a varíola, temos também outros mais famosos como sarampo. Sarampo não só o sistema nervoso, como encefalite e meningite, ele também ataca a pele, dá infecções na pele, temos a rubéola, o sarampo, por isso que é importante se vacinar, tá? Desde pequeno, a mãe tem que levar o filho para vacinar, porque há muitos vírus que estão sendo controlados hoje. Então, voltando, porque tem gente que tá deixando de tomar a vacina, e aqueles que não conseguem o sistema imune agir, acaba contraindo essa doença. Exemplo mais recente, antes do corona, tivemos a dengue, que é uma epidemia que tem aqui no Brasil. Ela vai e volta. É o mesmo mosquito, o da dengue, que também passa o chikungunya e o zika. Aqui os sintomas, e eles não são recentes, o dengue, por exemplo, é desde 1779, que veio provavelmente do Egito. Em 1952, chikungunya, já apareceu por aqui. 1947, o zika. Eles não são vírus, os vírus estão no meio ambiente, estão em alguns seres, mas eles voltam de tempos em tempos. Tem alguns sintomas aqui que vocês podem ver. Da dengue, dores muscular moderada, manchas avermelhadas no corpo que não coçam, fraqueza extrema, a chikungunya, o mal-estar, dores de cabeça e muscular, tem manchas avermelhadas no corpo que não coçam, dor aguda e vermelhidão nas articulações como joelhos, tornozelo, mão, cotovelos, ombros. Os zika, sintomas: vermelhidão nos olhos, sem pulso, semelhante a uma conjuntivite. 80% das pessoas não sentem sintomas. Placas avermelhadas pelo corpo com coceira, dor leve, inchaço nas juntas. O zika teve mesmo, como se fala, recentemente, quando ele passa pela placenta, a placenta da mãe, ele pode infectar o bebê e dar malformação. Como posso dizer, que agora fugiu a palavra, o zika vírus, microcefalia, que estava tendo no bebê recentemente, porque esse vírus estava sendo passado pela placenta da mãe diretamente pelo bebê, que estava tendo malformação na cabeça. Então, estava tendo muitos casos de microcefalia recentemente. Como ocorre essa infecção? A fêmea, a dengue, ela é infectada e se alimenta durante o dia, passando o vírus por meio de sua saliva ao picar um indivíduo. O vírus replica no tecido, ao local da inoculação ou próximo ao linfonodo. O vírus é liberado a partir desses tecidos. Espalha-se pelo sangue para infectar os glóbulos brancos, que são os glóbulos brancos são as células de defesa do ser humano, de outros animais também. O vírus é liberado dos glóbulos brancos para a corrente sanguínea, onde esses glóbulos vermelhos e brancos, eles circulam na corrente sanguínea. Outros mosquitos se infectam quando picam uma pessoa e vai passando do vírus para o ser humano,
de um ser humano para um vírus. Os outros mosquitos se infectam quando picam uma pessoa infectada. A vítima desenvolve febre, enquanto o sistema imunológico destrói as células infectadas. O que ocorre? A forma de se proteger normalmente é não deixar a água parada para que não prolifere esse mosquito, não venha a ter muita reprodução. Feita do Aedes aegypti. Aqui é uma arma genética, entende? As pesquisas feitas com o Aedes aegypti modificado. Pesquisas introduzem o mosquito com um gene, um material genético, com a receita para a produção de uma proteína que vai matar seus descendentes ainda na fase da larva. Os embriões são cultivados em laboratório. E os insetos transgênicos, porque tiveram mutação no seu material genético, são identificados como marcador fluorescente. Os machos são isolados para serem soltos na natureza e procriam com as fêmeas que habitam a região. Os filhotes que resultam no cruzamentos não sobrevivem. 80% de diminuição da população dos mosquitos foi o número alcançado nas ilhas do Caino, no Caribe e na Malásia. Na França, Índia, Tailândia, Singapura, Estados Unidos e Vietnã já aprovaram a importação dos animais. Uma pesquisa semelhante já ocorreu no Brasil, em que eles esterilizam os mosquitos machos e na hora que eles forem se reproduzir com as fêmeas, essas fêmeas não dão novos indivíduos. Já foram feitos esses testes aqui no Brasil também. Aqui a gente tem a medula óssea, que estão presentes nos nossos ossos longos, por exemplo, o fêmur, que é o osso da coxa. Nele é produzido células sanguíneas, como as células vermelhas, os glóbulos vermelhos ou hemácias, e os glóbulos brancos e plaquetas. Os glóbulos brancos, eles são tipos linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Essas células são as de defesa. Então, o que os neutrófilos, que é do grupo de granulócitos, fazem? Ele neutraliza contra infecção bacteriana, com a liberação de enzimas fagocitose de bactérias. Já os eosinófilos neutraliza contra infecções de parasitas, com liberação de enzimas, modulação da inflamação. Os basófilos, mediadores da inflamação, com liberação de histamina, uma substância, uma proteína e outros mediadores. Linfócito B, produção de anticorpos, mediadores do sistema imunológico, e o linfócito T, destruição das células infectadas por vírus. Já os monócitos diferenciam-se em macrófagos para realizar a fagocitose. Aí aqui eu posso ter a ilustração para vocês, o processo dessas células, como ela defende o nosso corpo. Aqui temos o macrófago. Como ele acaba essa forma fagocitose, é fagocitar ingerindo a bactéria e dissolvendo a bactéria em pedacinhos, aqui acaba destruindo essas bactérias. O macrófago pode se diferenciar em linfócito T e linfócito B. O linfócito T, ele auxilia liberando citoquinas para matar essas bactérias, para transformá-las em pedaços, vírus ou bactérias em pedaços menores. Assim pode ser liberada pela célula. Acaba matando essas bactérias. Já o linfócito B, ele tem presente, ele libera anticorpos que vão se ligar com essas bactérias, exterminando elas. Temos também, e nela surgem as células de memória, no qual elas já ficam atentas para quando vier outros parasitas, bactérias e vírus infectar, e ela já sabe o que fazer. Então, chamamos de células de memória. Os plasmócitos liberam também anticorpos que vão destruir esses parasitas. Aqui tem outro exemplo. Tipos de imunidade. Capacidade do organismo de resistir a uma determinada doença ou infecção.
A imunidade adquirida, ela resulta na exposição anterior a um determinado antígeno. Já a imunidade inata é determinada geneticamente. Você já nasce com essa imunidade. A adquirida, a gente se expõe a um determinado antígeno, um parasita, bactéria, vírus, para adquirir essa imunidade. Essa adquirida ela é dividida em dois. Tem a ativa, resulta na produção dos anticorpos, que eu tinha passado para vocês, em resposta a um antígeno. O antígeno é esse parasita. Já a imunidade passiva resulta na transferência de anticorpos a partir de outros indivíduos, tá? A diferença da ativa para passiva. A ativa a gente mesmo já produz esses anticorpos que nosso corpo já reage em resposta desse parasita que entrou no nosso corpo. A passiva, a gente precisa dessa transferência desses anticorpos. Então, a ativa é dividida em dois, a passiva também. A ativa, ela temos a adquirida, naturalmente, que se desenvolve após a exposição ao antígeno. Já a induzida, desenvolve após a administração de antígenos, de modo a prevenir uma doença. Que a gente eu vou passar mais para vocês mais em frente, como é feita essa imunidade ativa induzida, que é através da vacina, tá? Porque a gente vai utilizar a administração desse antígeno, desse parasita. A passiva, temos também dois tipos, a natural e a induzida. A natural é fornecida através da transferência de anticorpos materno, através da placenta e do leite da mãe. O bebê vai adquirindo imunidade, porque a mãe, esse contato da mãe com o filho, ela tem já esses anticorpos que vão passando para esse bebê. Então, ele vai adquirindo com o tempo. Porque quando se é bebê, não tem a capacidade de resultar em produção de anticorpos. Eles não conseguem produzir tantos anticorpos. Então, a mãe passa esses anticorpos para o filho, através da amamentação. Por isso que é importante amamentar o filho até um certo período, para que possa passar esses anticorpos para o filho. Além da placenta também, que já é passado pela placenta, antes mesmo do neném nascer. Essa passiva tem umas induzidas também, fornecida através da administração de anticorpos, do modo a combater a infecção, que chamamos de soro. Tá? Esse soro a gente provavelmente, que você pode ver, a gente utiliza mais soro quando é algum veneno de algum animal peçonhento, como escorpiões, aranha, serpente. Então, a gente já tem esse anticorpo produzido em algum outro ser e ele já injeta na gente, tá? Essa solução de soro. Vamos ao tratamento e prevenção para essas doenças. Como são produzidas as vacinas? Aquela que eu tinha passado para vocês, a obtenção através do antígeno, que é o parasita, a bactéria ou o vírus. O antígeno é a parte do micro-organismo que as células de defesa conhecem. É como um número do RG, específico para cada um. Para produzir a vacina, podemos usar o antígeno, o organismo ainda ou só um pedaço dele. Então, o próximo passo é isolamento e purificação do antígeno. Uma vez produzido, o antígeno precisa ser separado do meio usado para produzi-lo. Diversas técnicas de purificação podem ser usadas. Dependendo do processo, é necessária a etapa que os organismos são mortos e atenuados. Então, nesse segundo processo, primeiro a gente pega, isola esses antígenos, vírus e bactérias, e atenua ele ou pega eles mortos mesmo. E vamos para o próximo passo. A adição de um adjuvante. A última etapa é a adição de um adjuvante, uma substância que aumenta a resposta imune do anticorpo. É ele que chama células de defesa para onde o antígeno está. A partir daí, a vacina está pronta para ser aplicada a você. Então, a vacina nada mais, nada menos que é
a utilização de um vírus ou de uma bactéria atenuada, enfraquecida ou morta, colocadas na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, para que nossos anticorpos possam agir contra elas, elas sendo mais enfraquecidas. Quando a gente for infectado de novo por alguma bactéria, um vírus, a gente já vai ter uma resposta imune contra elas, tá? Para o nosso corpo agir sobre ela. Por isso que é importante vacinas. Coronavírus. A gente não tem só esse recente, a gente tem outros que chamamos de MERS-CoV, SARS-CoV, e essa recente descoberta na China, similar a SARS. Novo coronavírus, 19-CoV. É uma intensa família desses vírus. Ela começou em Wuhan, esse recente, na China. Onde eles estão? Eles não são criados. Os vírus, eles estão em algum organismo, estão em alguns seres vivos. Por exemplo, esse MERS-CoV foi identificado pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012. Mais de 800 mortos no Oriente Médio, dos dromedários para os humanos. Então, eram encontrados em dromedários. SARS-CoV, identificado em 2003, primeiro humano infectado na China em 2002. Cerca de 650 mortos na China, Hong Kong, entre 2002 e 2003. O que passava para o ser humano eram os morcegos, seriam fonte de transmissão do vírus até os humanos. Hoje, esse que começou no Wuhan, na China, suspeitam de um tatu que é nativo lá daquela região. Então, a pessoa levou para o mercado de alimentos que tem lá na China e a pessoa acabou digerindo esse animal. Então, ele adquiriu esse vírus depois da ingestão desse animal e acabou passando para todo mundo esse vírus. Rapidamente. Como combater? Lavando as mãos com sabão. E a forma, temos aqui a molécula de sabão, cadeia que atinge a gordura. O sabão nada mais é que como se fala, ele age diretamente em gorduras. E do que é qual é as estruturas do coronavírus? Além da proteína, ele tem uns lipídios. Lipídio é gordura. Então, o sabão é feito para isso, para quebrar essas moléculas de gorduras, as estruturas de lipídios. Então, o sabão age no corona, tirando suas estruturas de lipídio, e assim essa proteção, sucessivamente, reconhecimento, fixação das moléculas de sabão, o detergente, na membrana lipídica do vírus. Ele acaba destruindo essas estruturas de lipídios e, consequentemente, é retirado também essas proteínas, o material genético fica descoberto e, sem essa proteção, o vírus acaba morrendo. Aqui temos um mapa mental sobre prevenção. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, provocando a doença que é chamada de Covid-19. Prevenção: fique em casa. Incubação de 2 a 14 dias. Caso de contagio, o contágio de pessoa para pessoa. O contagio é no ar, gotículas de saliva, tosse, espirro, catarro, até mesmo toque. Fatores de risco: são os idosos, que têm o sistema imunológico comprometido, os fumantes, com problemas respiratórios, já tem o pulmão comprometido, e problemas cardiorrespiratórios, porque o sistema cardiorrespiratório está diretamente ligado ao sistema respiratório, cardiovascular e respiratório, porque é através do sistema cardiovascular que é trazido o oxigênio para as células respiratórias. E como os sintomas são tosse, febre alta, coriza, semelhante a uma gripe. O diagnóstico é feito da coleta de um material respiratório. Então, pessoal, é isso a aulinha de hoje.
Se tiverem alguma dúvida, é só falar comigo. A gente fica por aqui, então. Até mais. Tchau, tchau.